Olá, meu povo, meus seguidores amados do Senhor Jesus, ouvinte da palavra de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem da parte do nosso Deus. Porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus é a boca do próprio Deus falando. E alguém me disse, como é que muitas religiões não servem somente a Deus? Serve sim, de maneira errada, porque só há um Deus, mas só que as pessoas mudaram o seu jeito de buscar a face de Deus. Estão colocando mentiras no lugar de Deus, e Deus não aprova isso. E tem pessoas que ainda chamam a pessoa de errada. Santos existe? Existe sim. Santos são todos aqueles que é escolhido para seguir Jesus Cristo, que crê na palavra do Evangelho de Deus, que sabe que Jesus é o Salvador. Esses são santos, verdadeiros santos. E existe sim a santa palavra de Deus. Então, meus amados, eu trago aqui primeira epístola dos apóstolos, capítulo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Vejamos que Paulo ele diz aqui que a fé daquela igreja se espalhou de tão grande forma por ter crido no Evangelho do Senhor Jesus, que eles se converteram, que eles estavam anunciando por todos os lugares a conversão deles, como foi que eles deixou de servir aos deuses desse mundo, os deuses pagãos, que tem a ver com o povo lá do Egito, que servia Faraó, que são deuses de prata, deuses de bronze, estátua de gesso, imagem de escultura, que muitos dizem aí é santo, venera, se ajoelha diante dessas coisas. Então, quando aquela igreja se converteu pela pregação de Paulo, quando Paulo mostrou que Jesus, ele chamou ele para fazer com que eles a mostrassem, que ele apresentasse Jesus vivo, ressuscitado para toda aquela gente. E foi Jesus que fez Paulo ser um novo homem, parar de perseguir os cristãos e ele mesmo ser próprio perseguido pelos que ele andava junto fazendo maldade, porque não acreditava em Jesus. Então, alguém me disse assim, querendo contender comigo: ah, irmã, tu estás errada. Tu estás muito errada que os católicos, ou seja, as outras religiões que não têm o Jesus de verdade, verdadeiro, deuses, porque o Papa ele não dá uma carta de decreto que a gente adoramos Deus e precisa. Assim como Paulo falou que nós devemos ser a carta viva, escrita, não com tinta, mas com o sangue de Jesus, que nós servimos a Jesus verdadeiro e vivo. E só a Ele damos glória, porque foi Ele que pagou o preço e é por Ele que devemos seguir. E sabemos que por Ele nós chegamos a Deus. Tem mais alguma carta de decreto melhor do que essa? Você com a sua vida, você mostrar a quem você serve? Porque essas religiosidades por aí servem aos deuses de pau, de pedra, de madeira, ao qual a palavra de Deus diz
que esses que fazem essas coisas e venera vão ficar longe do reino dos céus. Não vão herdar o reino dos céus. Porque lá em Apocalipse está escrito, vão ficar de fora, todos idolatra, todos que cultua e ama e pratica a mentira. Então, se eu tenho um Deus, que ele é vivo e poderoso, e eu vou atrás de outros deuses, então eu estou dividida, eu não sigo a Deus nenhum. Eu sirvo a muitas coisas, mas menos a Deus. Eu tenho que decidir. Então, não venha querer contender comigo e preste atenção na palavra de Deus. Eu sei ler a Bíblia e Jesus o próprio me revelou assim quando eu me converti a Ele. Como essas pessoas estão indo, para o qual caminho elas estão seguindo. Pessoas que estão aí sendo perdidas, sem o verdadeiro pastor que é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E quando ele disse, sede santo porque eu sou santo, é para a gente que já acreditamos em Jesus e seguimos só a Jesus. A gente não está dividido, seguindo a um, seguindo a outro, seguindo a Paulo, seguindo a João. A gente estamos seguindo a Jesus. Quando a gente vamos para a igreja, a gente adora a quem? A Jesus. Não é a outros nomes. Falsos, mentirosos, que não pode fazer nada nem por mim, nem por tu, nem por ninguém. Então não mande, meu amado, eu leio a Bíblia, porque além de eu ler a Bíblia, Jesus ele converteu meu coração de sair, que dentro dessas religiosidades eu vivia, praticando o que era errado diante de Deus, a mentira, mas Deus me revelou o fato e a verdade e agora estou eu, para abrir os olhos desses que estão aí, venerando mentira no lugar de Deus e nunca vai ser. E se eles continuar com a teimosia deles, lá do fogo do inferno está lá esperando, reservado para esses. Como diz em Apocalipse, que não herdarão o reino dos céus todos que adoram imagem de escultura. E nós não precisamos de ninguém para nos dizer o que Deus revela para nós. É o melhor Deus nos revelar do que o homem, porque o homem é falho, ele pode te enganar, pode me enganar. E eu aprendi, foi com Deus, não foi com ninguém, não foi o homem que veio me ensinar. Antes de eu saber da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele próprio revelou no meu coração. Quando eu me encontrei com a Bíblia nas minhas mãos, ele só fez a carta escrevida para eu entender o que já estava dentro de mim, que ele me revelou. Então, meus amados, vamos seguir o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus e parar de se enganar. Porque quem está aí se enganando com a mentira é os que vão ser destruídos. Vamos, porque aqui diz aqui para resumir a palavra. Qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste ao Deus vivo, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperas dos céus a seus filhos, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Jesus, ele é o único que pode livrar a humanidade da ira de Deus que está sobre a terra, que vai vir sobre a terra. Não existe outros nomes que possa livrar. Então você tem que se pegar o mais forte, o que está com toda a honra, com todo o poder e que pode te salvar. Se você não acreditar, perdição sua para você. Mas não fique querendo contender com a palavra de Deus, não, porque você não vai adiante. Ninguém chega a lugar algum, achando que já sabe tudo. Se você não sabe da palavra de Deus, se Deus ainda não te revelou, busque sabedoria, peça a Ele que Ele dá liberalmente a todos, a palavra de Deus diz. Mas não fique criticando os outros e dizendo, vá ler a Bíblia porque você está errada. Eu só falo o que Deus manda eu falar. Eu só falo e ensino o que Deus me revela. E revelação aqui é pela palavra de Deus. Fora da palavra de Deus é mentira, é conversa fiada. Então, Pai, Senhor Jesus, Shalom Adonai, se inscreva, dê o like para que mais vida seja alcançada nesse meu canal. Para que muitas vidas saiam da escuridão das trevas
e venha refletir na mente o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.